Estradas, fator de emprego e progresso. Estradas federais, fator de integração nacional e regional. Estradas estaduais, fator de integração municipal. O DNR, criado para implantar a malha rodoviária federal, fez o Plano Nacional de Viação, Lei número 5.917, de 10 de setembro de 1973, que prevê a implantação e pavimentação de rodovias de integração de todo o território brasileiro. Através do Plano Nacional de Viação, já fez estradas importantíssimas em todo o Brasil, onde podemos citar, dentre elas, a BR-153, que foi o marco de integração do interior do Brasil, trazendo desenvolvimento e progresso de norte a sul, de Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, e passando pelo Tocantins. Da mesma forma, planejou a BR-242, que integrará o Brasil de leste a oeste, desde o porto de Salvador, na Bahia, até o Mato Grosso. Estas duas importantíssimas rodovias se cruzam bem no coração do Brasil. E o coração do Brasil é o nosso Tocantins. E o local de interseção é o município de Gurupi. Esta rodovia já está pavimentada desde Salvador até as barrancas do Rio Formoso, em Formoso do Araguaia, à exceção do trecho Taguatinga, Paraná, Peixe, cujas obras deverão ser retomadas em breve. A travessia da Ilha do Bananal, no Tocantins, projeto de autoria do engenheiro José Rubens Mazaro, já aprovado pelo DNR e orçado em 110 milhões de reais, está em fase final de aprovação junto à FUNAI, IBAMA, Ministério Público e comunidades indígenas. É importante salientar que a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins, ciente da responsabilidade que lhe foi delegada pelo DNR e preocupada em não cometer erros como aconteceram em algumas grandes obras do Brasil no passado, promoveu ampla discussão com os órgãos e entidades envolvidas para que, quando da execução desta obra, já estejam considerados todos os avanços ambientais e sociais conseguidos pela sociedade brasileira até a presente data. A BR-242, travessia da Ilha do Bananal, será a rodovia de integração nacional e fator de geração de emprego e progresso, que será bom para o Mato Grosso, ótimo para o Tocantins e excelente para o Brasil. Integração nacional, pois ligará as regiões produtivas do Mato Grosso, do Tocantins e da Bahia, criando assim um novo corredor de exportação nacional e que, no sentido inverso, receberá produtos industrializados muito mais baratos, como, por exemplo, eletrodomésticos em geral. Além de se tornar um novo corredor de exportação, esta rodovia fará do Tocantins um portal de acesso de uma belíssima região composta do complexo turístico Ilha do Bananal, Rio Araguaia. Podemos observar ainda que, geograficamente, o Rio Araguaia divide o centro do Brasil de norte a sul em duas regiões, não só como divisor de águas, mas também como divisor econômico. Para isso, basta uma análise visual do mapa rodoviário brasileiro, onde pode-se observar que a leste temos uma malha rodoviária bastante desenvolvida e a oeste apenas estradas em seu leito natural, intransitáveis nas épocas de chuva. Por se tratar de um projeto muito especial, envolvendo comunidade indígena e o meio ambiente, foi dada especial atenção na preparação do projeto, para que o mesmo contemple adequadamente todos os envolvidos. Obra de engenharia. A obra em si é muito especial, pois prevê plataforma de aterro médio de 2,5 metros de altura, pilares e estacas para sustentação de colchão de areia que receberá camadas de aterro, solo compactado, brita e asfalto, mureta de concreto em ambos os lados com 50 centímetros para a sustentação de tela de proteção com 2 metros de altura,
que evitará o acesso de animais e indígenas à pista e de usuários da rodovia à ilha, mantendo-se assim o total controle de sua utilização. Com 94 quilômetros de extensão, a travessia da Ilha do Bananal terá 7 pontes, num total de 1.100 metros, mais uma especial no Rio Araguaia com 2.670 metros. Terá ainda 108 passagens inferiores de 2 por 2 metros duplas para escoamento de águas, passagens de animais e indígenas, sem a necessidade de acessar a rodovia. Implantação de 4 bolsões turísticos nas proximidades das pontes, com acessos controlados, que permitirão melhor acessibilidade dos indígenas à via e a possibilidade de criação de um programa ecoturístico em terras indígenas. Implantação de 2 praças de pedágio nas 2 extremidades da ilha, cuja arrecadação possibilitará a conservação da via, destinando-se ainda um percentual para as comunidades indígenas. Para a maior segurança e conforto dos usuários, a cada 2 quilômetros terá um recuo de 3 metros de largura por 100 de extensão, garantindo socorro a veículos avariados. Implantação de uma moderna sinalização, controle de entradas e saídas, velocidade média e tempo de percurso da travessia, que contará com a fiscalização através de motos equipadas com rádios para comunicação. O horário de operação da travessia da Ilha do Bananal será das 6 da manhã às 22 horas. A ponte sobre o Rio Araguaia será dotado de passarelas laterais até o meio do rio, que servirá para o uso turístico e de lazer, complementados com um belvedere que permitirá o acesso ao cemitério indígena, tombado pelo patrimônio histórico, que será totalmente restaurado. Compensação socioeconômica para a comunidade indígena. A obra, como projetada, possibilitará um melhor controle territorial das terras indígenas, o que se torna difícil de realizar em uma estrada em leito natural e sem controle, como é atualmente. Os bolsões turísticos criarão uma política de ecoturismo em terras indígenas, fomentando o comércio de artesanato. Um percentual dos recursos gerados pelos pedágios será aplicado diretamente em programas para a comunidade indígena, assistidos e orientados pela FUNAI. Controle ambiental. Os estudos de impacto ambiental, EIA, RIMA, foram desenvolvidos em conformidade com o que foi estabelecido pelo termo de referência emitido pelo IBAMA em 21 de setembro de 2001. Levando-se em conta que já existe uma estrada que só é transitável durante poucos dias do ano, mas que serviu de percurso básico para o projeto, o desmatamento será consideravelmente baixo, pois a vegetação da ilha é predominantemente rasteira. No orçamento está previsto cerca de 9 milhões de reais como investimento para a recuperação e conservação do meio ambiente, que alcança 8% do valor da obra e, portanto, acima dos 2% previstos em lei. FUNAI e Ministério Público. O projeto apresentado à FUNAI em Brasília e nas administrações regionais de Gurupi e São Félix, bem como no Ministério Público em Brasília e no Tocantins, foi recebido com notada simpatia por sua moderna concepção e devida compensação à comunidade indígena e ao meio ambiente. Orçamento e viabilidade econômica. A obra está orçada em 110 milhões de reais. Porém, considerando apenas o retorno do pedágio e fazendo uma projeção simplificada e conservadora, sem considerar os benefícios indiretos, teremos a obra paga em 6 anos. Dentre os benefícios indiretos gerados por essa obra, podemos citar a redução do custo de manutenção da malha rodoviária, que deixará de ser usada, abertura de novas fronteiras agrícolas, progresso em toda a área de influência da BR-242, redução do custo do transporte, geração de empregos. Considerações finais. A concepção deste projeto é inédita no Brasil, quem sabe até no mundo, mas de fácil implantação. Porém, na execução do projeto e posteriormente na obra,
Deve-se ter a atenção voltada para a comunidade indígena com todas as suas compensações garantidas e ao meio ambiente através de uma fiscalização extremamente consciente, capacitada tecnicamente para a preservação ecológica de todo o sistema envolvido. E com isso, a exploração potencial do turismo na região. Vamos ouvir agora o idealizador deste importante projeto. Mazaro, você tem mais alguma informação sobre a rodovia BR-242, além do que já foi dito? Sim, a rodovia BR-242 atenderá ao mesmo tempo 3 funções específicas. 1. Vai aliviar o tráfego na malha rodoviária no sul do Brasil, por onde escoa a produção pelos portos de Paranaguá e Santos, baixando assim o custo de restauração a cargo do DNR. 2. Esse corredor de exportação vai economizar cerca de 1.000 quilômetros de rodovias até atingir o Porto de Salvador, na Bahia. Portanto, com um custo de transporte mais baixo e mais próximo do mercado consumidor, que está ao norte do Brasil, assim como Estados Unidos e Europa. 3. Será fator de integração regional, pois os 25 municípios do norte do Mato Grosso e sul do Pará, que hoje se abastecem de Cuiabá e Goiânia, cerca de 1.300 quilômetros de distância, estarão se abastecendo em Gurupi, onde temos um parque industrial comercial instalado e subutilizado. São agências de veículos, implementos agrícolas, retífica de motores, insumos agrícolas, apenas a 300 quilômetros do Mato Grosso. Os preços de calcário e combustíveis serão mais acessíveis, possibilitando assim a abertura de novas fronteiras agrícolas e ensejando a expansão demográfica e econômica do sul do Tocantins e do Mato Grosso. Outras obras deverão ser planejadas em complemento à travessia da Ilha do Bananal, pois estima-se um tráfego de 1.500 veículos dia já no primeiro ano de abertura da rodovia, que é contornos da cidade de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, a duplicação, acessos e passagem de pedestre em Formoso do Araguaia, viaduto na interseção da BR-242 com a Belém-Brasília, no acesso a Formoso do Araguaia, a duplicação da BR-153 no trecho acesso a Formoso a Gurupi, o anel rodoviário de Gurupi em direção a Peixe para evitar o tráfego no perímetro urbano de Gurupi, a melhoria de travessias urbanas com ruas laterais nas cidades cortadas pela BR-242, assim como Peixe, Paraná, Conceição e Taguatinga.